Render-se não é disputar com o universo, mas se abrir para que ele opere através de você. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Eu fiquei pensando qual seria o tema do nosso último episódio do ano. E por mais incrível e mágico que pareça, ele caiu justamente no dia 31 de dezembro de 2025. E eu fiquei refletindo muito. E eu pensei em trazer a palavra propósito novamente. Porque foi onde deu todo o start. E foi quando nasceu o podcast, foi o primeiro episódio. Mas eu sempre gosto de trazer reflexões e aprendizados da semana anterior. De um episódio ao outro. Martelando a palavra propósito. Mas o universo, de alguma forma, me deu outra palavra que também está muito ligada. E eu acho que foi todo um processo para me fazer amadurecer e chegar nesse momento. Trazer o propósito novamente, mas de uma forma muito mais madura e muito mais consciente. E a palavra é redenção. E toda essa semana girou em torno dessa palavra redenção. E eu cheguei à conclusão que para a gente descobrir o nosso propósito, primeiro a gente tem que se render. Se render a quem, Giza? Se render ao universo, ao todo, enfim, a qualquer coisa que você acredite que seja maior do que tudo, que exista. Então, pra gente, primeiramente, descobrir o nosso propósito, é se render. E quando a gente se rende, tudo começa a conspirar ao nosso favor. É muito daquilo, né, que a lei da atração fala muito de você soltar. Solta, solta, solta. E eu repeti muito essa palavra também em diversos episódios aqui, porque eu sei que é difícil. E é muito difícil pra mim soltar, principalmente vindo, não sei se por eu ter que me virar desde cedo, ter amadurecido antes do tempo, ter sido uma criança muito responsável, assim, se preocupava muito com as minhas notas, sempre fui uma boa aluna. Conversava, isso aí, adorava conversar até hoje. Sou uma matraca, mas eu acho que eu sempre quis ter o controle das coisas. E o ano de 2024, o ano anterior a esse que nós vivemos, o aprendizado girou em torno dessa palavra, né, do controle. O universo ali já veio me ensinando, me mostrando que eu deveria abrir mão do controle. Que todas as vezes que eu tento controlar, dá tudo errado. Porque é resistência que eu tô colocando. E esse ano, para complementar os aprendizados sobre o controle, ele veio me ensinar sobre redenção. Que é sobre soltar. Sobre se abrir e confiar. Que eu não sei se vocês... Bom, vocês já perceberam que eu sou toda esotérica, que eu gosto dessas coisas. Mas eu gosto muito de estudar também a ciência. Eu gosto de física quântica, mas eu gosto de espiritualidade. Eu gosto de astrologia, mas eu também gosto de numerologia. Então eu fico pesquisando de tudo um pouco. E eu tenho um aplicativo... Não é um aplicativo, na verdade é um site que se chama Telegypt. Gente, isso aqui não é publi, eu não tô ganhando nada pra falar deles, mas... É um site que eu gosto, eu já uso, já tem uns bons anos. Tá, uns 2 anos, assim, mas que eu uso com afinco de 2024 e esse ano, 2025. Que ele faz toda a numerologia lá, de acordo com o seu nome, a data de nascimento, enfim. E ele sempre dá um resuminho mês a mês. E dá um resumo do ano também, ele dá uma previsão, né? São previsões, mas é igual o tarô, né? Não é determinista, porque tudo vai depender das escolhas que você fizer, das decisões que você tomar, que interferem drasticamente na sua vida. Mas ele te dá um norte. Eu não pago prêmio ainda, inclusive, Telegypt, se você quiser me patrocinar, eu vou falar de você aqui com o maior prazer do mundo, porque
As coisas que estão no meu propósito, e eu sei que o universo vai fazer isso por mim, que é me conectar e me ligar a marcas, a empresas, a sites que eu já acredito, que eu já utilizo. E eu tenho certeza que logo, logo vocês vão ver muitas publis aqui nesse podcast. Mas pode ter certeza que todas as publis que eu estiver fazendo, estiver falando, é porque eu realmente acredito e porque tá muito ligado aos valores que eu tenho. Então eu tô falando do Teledipt, mas não é uma publicidade, né? Porque eu não tô ganhando nada com isso, nem o prêmio, inclusive eu nem pago. E ainda, só utilizo a versão gratuita. Mas ele é muito bom e essa última previsão do ano que ele me deu, ele falou sobre isso, sobre redenção. E eu já vinha tendo sinais sobre essa palavra, mas eu acho que veio meio pra casar com tudo isso. E na previsão lá, ele falava uma coisa muito legal, que era assim, que todo mundo fica criando, né, cocriando, que a gente tem muito disso, somos deuses, somos centelhas divinas, temos que criar a vida dos nossos sonhos e tudo mais. Mas que o ingrediente principal ali da receita, tudo só vai dar certo, só vai funcionar se você se render. Nem tudo é sobre ação. Nem tudo é sobre fazer. Nem tudo é só sobre também ficar imaginando, sonhando. Precisa de tudo isso. Você precisa agir. Você precisa imaginar. Você precisa desejar. Mas o principal ingrediente é se render. Porque quando você se rende, você sai da frente, você para de ser uma resistência, você para de ser uma barreira e você deixa algo maior do que você agir no seu lugar e te surpreender. Eu sei que eu já falei em algum episódio, eu não vou me recordar em qual, mas que eu falei que a vida constantemente quer nos surpreender. É o maior desejo da vida, é nos surpreender. Só que a gente fica com tanta ânsia de controlar, de saber cada passo, milimetricamente ali calculado, que a gente cria uma resistência e não deixa a vida trabalhar. Então, o convite hoje é para você se render e deixar a vida trabalhar por você. Se você tá sem ideia nenhuma, nada flui, tá tudo dando errado, todas as ações, como eu posso solucionar isso? Se eu fizer isso, aí você vai e faz, mas não resolve. Mas se eu fizer isso, vai e faz e não resolve de novo, pode ter certeza que a vida tá falando com você assim. Para. Sai da frente, que agora quem vai passar sou eu. A sua única função aqui agora é esperar. Não fazer nada. Não ter ansiedade, não ter medo, só confiar. Confie em mim. Você já me disse o que você quer. Você já intencionou. Você já me direcionou. Agora, deixa eu fazer o meu papel. O seu já tá feito. E talvez, eu sei que chega final de ano e a gente começa a planejar, ou na verdade, primeiro vem aquela melancolia, né? A gente lembrar, putz, eu tinha pensado em fazer isso, isso e isso. Não consegui fazer, sei lá, um terço, nem metade do que eu tinha planejado. Peraí que tá um barulho aqui. Eu tinha planejado tantas coisas e não consegui fazer. Aí primeiro vem essa melancolia, essa tristeza, né? De talvez não conquistar. Mas eu te convido a primeiro fazer um exercício. Um exercício que eu fiz, eu vi um vídeo lá no TikTok e eu acabei fazendo, tipo uma roda da vida. E você escreve janeiro, fevereiro, até dezembro. E você vai escrevendo tudo que foi te acontecendo durante o mês de janeiro, depois, igual uma pizza mesmo, durante o mês de fevereiro. E é pra escrever tudo. Coisas boas, coisas ruins. Escreve tudo que te aconteceu. E que foi marcante que você for lembrando. Sei que às vezes a gente não consegue recordar tudo. O que eu fiz no meu caso? Peguei meu iPhone, que ele acaba dividindo por meses as fotos, as coisas. E eu fui passando, aproveitei para fazer uma limpa também no meu celular. E já fui apagando vídeos, fotos. Mas eu fui me recordando do que foi acontecendo. E mesmo eu anotando as coisas ruins, as boas predominaram. E me deixou um quentinho de tipo assim, eu não fiz tudo que eu queria. Eu não conquistei as maiores coisas que eu
desejava. Mas eu percebi que eu dei passos gigantescos, que eu plantei sementes que ainda não germinaram, mas que eu tenho plena convicção que vão me trazer frutos para os próximos anos. Que tudo que eu fiz foram coisas que eu amei fazer. Que eu fiz amizade e, enfim, me conectei com pessoas incríveis, que amigos antigos também retornaram e deixaram a sua marca, deixaram um quentinho no meu coração. E eu tava com muita vontade. Eu percebi que desde quando eu me mudei para São Paulo, eu tava muito numa bolha, né? Inserida numa bolha. Que não é ruim, né? Porque é bom no início você ter uma bolha, meio que eu tô falando isso no meu lado profissional, né? Uma bolha mais no meu lado profissional, porque são pessoas que estão no mesmo corre que você, na mesma luta que você, e acabam te validando e dificilmente acabam levantando dúvidas sobre o seu propósito, principalmente para quem é artista. Porque quando você fala que você é artista no Brasil, que você é ator, que você é atriz, ou que você, sei lá, canta, qualquer tipo de arte, não importa. Pessoas comuns, eu não tô julgando vocês, porque eu entendo o medo de vocês. Mas quando vocês comentam, tá, você é atriz, mas e você trabalha com o quê? Tipo, além de atriz, você faz o quê? Vocês plantam dúvidas nas nossas cabeças e vocês nos fazem duvidar de nós mesmos, porque é um processo muito... É um caminho... Não é um caminho fácil. É um caminho sofrido. E quando você tem mais pessoas que estão no mesmo corre que você, todo mundo meio que se ajuda mais, se levanta. E meio que a gente sabe que tem algo maior. Se muita gente fala, vou mentir diz, então você não quer fama, você não quer dinheiro, eu quero. Claro que eu quero, eu mereço isso. Eu mereço, e eu quero. Mas é além disso, gente. Isso aí é consequência. Pra mim é igual dinheiro, tudo é consequência. Consequência do bom trabalho que eu faço. É consequência das decisões que eu tomo. São consequências, enfim, de tudo que eu faço, das sementes que eu planto. É consequência. Não é o fim do túnel ali, não é o final do arco-íris. Não é isso, tem algo muito maior. Só que às vezes a gente não consegue explicar e talvez só sendo artista pra entender. Então eu tava muito inserida nessa bolha que me validava, que me valida muito. E é muito bom. Mas eu tava sentindo falta de ter novos pontos de vista, de ter novas perspectivas, novas visões de mundo, porque sou uma menina muito curiosa, né? E eu desejava muito fazer novos amigos que fossem fora dessa bolha artística mesmo. Queria conhecer pessoas que fossem de outras áreas e também com outros pensamentos, e o universo foi me conectando, me apresentando pessoas incríveis, que hoje eu posso chamar de amigos, de amigas, e que tem contribuído muito com o meu 2025. Então o convite desse episódio é pra gente se render e se entregar à vida, principalmente agora que vai começar um novo ano, né, e falei pra vocês que eu acredito muito em numerologia. É um ano 1, é um ano de start, né, um ano de começo. Então, tudo que você puder deixar, aproveita que hoje é dia 31, deixa tudo aqui. Deixa tudo aqui em 2025. Sei lá, seja uma paixão antiga, seja um medo antigo, rancor, mágoa de alguém. Porque não vai resolver você ficar carregando isso. E eu não tô pedindo pra você perdoar ninguém, eu não tô pedindo pra você manter pessoas na sua vida que te fazem mal, não. Pelo contrário, se afasta. Giza, mas é final de ano, eu tô aqui com os meus parentes e eu não gosto do que eles falam. Não. Você já tentou conversar? Resolveu? Não resolveu? Eu nem tentei conversar. Primeiro, então, se você não tentou conversar, tenta conversar. É muito mais difícil a gente impor limites quando esses limites já foram ultrapassados. Falo por experiência própria, eu vivo isso.
Mas não tenha medo de se tornar chato ou chata por impor o seu limite. Não tenha medo de perder pessoas pelo caminho, de pessoas se afastarem. Porque quem te amar de verdade, quem tiver que permanecer, vai permanecer. Mas quem não tiver, vai ser cortado. E tá tudo bem, porque novas pessoas vão vir no lugar. Novos projetos vão surgir. Coisas melhores, eu sempre acredito. É a coisa que eu mais acredito na vida. Se algo deu errado pra mim, é porque algo melhor tá ali. Tem algo melhor pra vir no lugar. Seja uma pessoa, um romance, ou um trabalho, um projeto, um dinheiro que eu perdi, vai vir mais, sabe? Sempre, sempre. É o que eu acredito. Eu quero que você acredite nisso também. Principalmente porque o ano 1 é um ano que tá começando, que é um ano pra você dar tudo de si. Mas entender que quando você tá tentando resistir, fazer coisas e nada tá dando certo, é porque é pra você se render. Se rende. Eu sei que o capitalismo, né, faz a gente não achar que merece o descanso. Gente, eu convivo com pessoas de todo tipo de classe social possível que vocês possam imaginar. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vou até chegar perto. Quem é rico de verdade, milionário, eles não têm nenhum remorso, nenhuma tristeza por estar descansando, por estar aproveitando a vida. Ah, Jesus, mas você fala isso porque eles têm dinheiro, né? Com certeza, até eu, não. Porque mesmo quando eu tô falando isso porque pessoas que já foram pobres ou que foram, enfim, classe média baixa, classe média alta, classe média que ascenderam, que se tornaram ricos, ainda tem, mesmo tendo muito dinheiro, esse medo, essa angústia de, não tô fazendo nada. E começa a se sentir um inútil. Lembra disso. O descanso é necessário. Quando você vai fazer um pão, você não tem que deixar a massa descansar para ela crescer, para depois você colocar no forno e assar? Seu corpo é a mesma coisa. Isso aqui, gente, é carne. É frágil. É perecível. E nós vamos morrer. Não é para sempre. Então descansa. Ninguém é máquina aqui, não. Você que tá com um grande avanço da IA, mas ainda ninguém é um robô. Então, quando a vida estiver pedindo para descansar, para se render, se renda. Deixa a vida fazer por você, deixa a vida trabalhar. Você já fez a sua parte. Já plantou. Agora você tem que descansar. Para sua vida crescer. E quando você assar, vira o fruto ali, vira os louros, as recompensas de tudo que você fez. Esse é o convite desse episódio. Render-se. Render-se para prosperar. Enfim, esse é o convite desse episódio pra gente se render, principalmente porque o ano tá acabando e tá começando um novo ano, 2026. Não se culpe, não leve nada que não te faz bem pro próximo ano. Se renda. Aceite as coisas como elas são. Aceite que você não vai conseguir mudar o mundo. Que você vai conseguir mudar aqui, ó. Seu coração vai conseguir mudar você. E quando você muda você, as coisas à sua volta começam a mudar também. Mas não é imediato, você não vai ver isso de cara. Vai demorar. Tudo é um processo. Tudo leva tempo pra maturar. E tá tudo bem, mas continua. Continua sendo a versão que você quer ser, enquanto você ainda não é. Porque uma hora vai chegar e as coisas vão mudar. E é aquilo que eu falei agorinha e eu vou repetir, não tenha medo se as pessoas não te acompanharem. Não tenha medo de perder pessoas, não tenha medo de perder as coisas, não tenha medo quando tudo começar a dar errado. Eu falo isso porque esse ano de 2025 foi um ano muito difícil pra mim. Foi um ano fácil. Foi um ano que ao mesmo tempo eu fiz muitas coisas incríveis, maravilhosas, conheci pessoas incríveis, mas ao mesmo tempo foi um ano de muita dificuldade mesmo, assim. Eu me senti quase como o Jó da Bíblia mesmo. Sei que eu tento não falar de religião, mas
Porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em muitas coisas e eu estudei por muito tempo a Bíblia, né? Eu fui evangélica, não sou mais. Mas olha que coisa engraçada, e eu sempre peço pra vida me mostrar. Assim, vida, universo, eu quero mudar minhas crenças, mas me mostra pessoas, coisas, enfim, ao contrário das minhas crenças, para que eu mude elas. Por exemplo, a gente tem uma visão, principalmente depois de tudo que aconteceu, né, na política, uma visão muito triste sobre os evangélicos. Eu falo isso porque eu já fui evangélica, eu já frequentei igrejas evangélicas, eu já fui batizada na igreja evangélica, estudei muito tempo a Bíblia e tem muitas coisas que eu não concordo. Mas tudo que eu não concordo é coisas que o homem colocou a mão, que o homem acha, que o homem não sei o quê, que o homem impõe. São as regras do homem, do ser humano. E ontem fui pra praia com a minha mãe, com a minha prima e com a minha amiga. E aí a gente pegou um Uber de um lugar até a praia lá. Compensava muito. É melhor do que ir de van ou ir de ônibus. E o Uber, ele era evangélico, ele estuda teologia. E o universo mostrou um cara incrível, ímpar, sabe? Muito maduro, que apesar de falar assim, olha, a minha visão de mundo é o cristianismo, é o que eu acredito. Eu acredito no cristianismo, no criacionismo, né? Criacionismo, cristianismo, enfim, é o cristianismo. Mas não é que aceitava, mas respeitava as nossas opiniões, entrava no debate de forma saudável, mas não de forma assim para impor, assim como a gente também não ficava impondo, essa é a nossa visão, não, é uma pessoa que aceitava, porque é isso, a vida é isso, aceitar que ninguém tem a verdade absoluta das coisas, que são fragmentos, é o que eu falei no episódio passado, né, que eu acho que cada pessoa vai recebendo fragmentos desse quebra-cabeça que é a vida, e aos pouquinhos a gente vai juntando, e talvez um dia a gente descubra a verdade, ou não sei, nem sei se eu vou estar aqui, onde eu vou estar, não importa. Mas é isso, e me provou que, sim, existem evangélicos, cristãos, de bem, que não fica fofocando, falando mal das pessoas, ou desejando o mal, ou achando que todo mundo vai pro inferno e só eles que não. E ele falou uma coisa muito bonita sobre relacionamento. Ele falou assim, eu sou casado, tenho 2 filhas. Mas eu não imponho pra minha esposa que ela tem que viver a vida inteira dela comigo, que ela me pertence e que, tipo assim, casou comigo já era, daqui até o fim da vida. Não, ele falou, ela tem a escolha. Se um dia ela desejar se divorciar de mim, ela pode fazer isso. E, tipo, não é uma coisa, eu te dei a alforria. Não. É uma consciência que ele tem, que ninguém pertence a ninguém. Que é a visão de não ter apego. Isso é redenção. Não ter apego. Se desapegar de tudo. De todos. De qualquer coisa aí. Independente do resultado, fazer o que tiver que ser feito. Seguir a tua intuição e fazer. Mas sem esperar o resultado. Sem esperar que tudo venha de forma rápida. Porque não vai vir. Pode vir. Mas eu acho assim que a sorte nos encontra quando nós estamos distraídos. E nunca quando estamos focados. Nossa, fez sentido. Enfim, não sei se fez sentido pra vocês, mas acabou de fazer sentido na minha cabeça isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Que a minha alma tenha falado com a de vocês. Que vocês tenham um ano incrível. Que 2026 seja mágico para todos nós, que nós merecemos. Que você não se culpe, que você não carregue mágoas, nem tristezas, mas sinta elas, tá? Redenção também é sentir. Mas não se apegar, não se apegue a nada, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Só deixa fluir. Que no fim, as coisas que o universo tem pra gente é muito melhor do que o que a gente quer. Porque ele gosta de nos surpreender. Então, se deixe surpreender. Esse é meu convite para 2026. Se deixe surpreender. Se puder, curta, comenta, compartilha. Se quiser, me siga lá no
no IG, @GisaPedrosa. E nunca se esqueçam, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!